aí, André, dando boa noite. Boa noite a todos. Nos preparando para mais uma live da Fraterna. Daqui a alguns instantes nós já vamos começar. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá por causa do fio. Isso, assim. Perfeito. A hora que ele sair, você já vai pro meio. Tá. Boa noite a todos. Acho que não tô ninguém. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live da nossa querida Fraterna. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho, 29 de julho, o tempo passa, né, gente? 30, hoje é 30, desculpe, gente, é 30, estou atrasado. Mas dia 30 de julho, mais uma live da nossa querida Fraterna. E eu vou começar com os recados, tá bem? O nosso primeiro recado de hoje é falar sobre as cestas básicas aqui da nossa casa. Então, no próximo dia 13 de agosto, nós faremos um plantão aqui na Fraterna, das 15 às 19, para arrecadar os alimentos, para que a gente possa compor as cestas básicas agora do mês de agosto. E quero aproveitar e agradecer a todos pela ajuda, pela contribuição das cestas básicas do mês de julho, que graças a Deus, graças a vocês, nós conseguimos entregar para todas as famílias assistidas aqui da Fraterna, tá bem? Então, mais uma vez relembrando, dia 13 de agosto, um plantão das 15 às 19 para arrecadar os alimentos das cestas desse mês de agosto. E mais um segundo aviso, nós no domingo agora, dia 2 de agosto, nós temos nosso Evangelho Dominical com os nossos queridos César e Valquíria, dia 2 de agosto, às 11 horas, com o tema Eficácia da Prece. Então, não perca o nosso Evangelho Dominical, de domingo, dia 2, às 11 horas, ok, gente? E agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, que é a Gisele Palhares, e ela vai falar um pouquinho sobre Brasil, Pátria do Evangelho, tá bom? Gisele, toda a sua noite, obrigado por nos ajudar. Obrigada a vocês. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Primeiramente, boa noite a todos. O pessoal da Fraterna, o pessoal mais antigo da Fraterna já me conhece há algum tempo, né? Que eu faço parte desde muito novinha aqui da casa. A minha mãe e meu pai, quando eu nasci, praticamente me trouxeram aqui no colo, né? E já vim muitas vezes aqui de terça, de quarta, conversar um pouco com o pessoal. Não falo palestrar porque nós ainda estamos no caminho de aprender, né? Estamos na luta para conseguir aprender alguma coisa sobre o Evangelho, para quem sabe conseguir repassar isso através dessas conversas que nós temos, né? Com o público das casas espíritas e também outros públicos que tenham interesse em conhecer a doutrina, em ouvir falar sobre a doutrina maravilhosa de Jesus, a qual a gente faz parte. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer e nós vamos agora dar início à palestra, à conversa dessa noite, com uma prece de início. Nós, então, peço a todos que estão acompanhando a nossa conversa dessa noite, que consigam nesse momento se desligar dos problemas, levar os pensamentos à figura do Mestre Jesus, agradecendo a Ele a grande oportunidade que Ele nos dá todos os dias de viver aqui, de atravessar todos esses problemas que vêm acontecendo, além daqueles que nós já tínhamos no caminho. E a gente pede ao Mestre que nos conceda a sua força, a sua luz e a sua energia, a fim de que todos nós, num só pensamento, num só coração, possamos enfrentar e abraçar os problemas e a solução deles, que é o bom pensamento, a energia positiva que a gente implanta em nós
consequentemente a gente implanta também no ambiente do lar, do trabalho. E neste momento a gente pede aos amigos espirituais que também estejam aqui nos acompanhando e nos fornecendo a força necessária para falar sobre o bem, trazendo para dentro dos lares as energias de paz e, juntamente com os amigos espirituais, nós possamos falar aquilo que seja compreendido por todos e que possamos falar a verdade e encher o coração das pessoas de energias positivas. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, nesse momento, bom, eu me baseei um pouco no livro do Chico, um pouco não, totalmente, né? Não sei se todos já ouviram falar, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro do Chico, escrito pelo espírito de Humberto de Campos. Nesse livro a gente tem um pouquinho da história do nosso país, da descoberta e de tudo que a gente precisa saber de informações da organização que existiu no momento em que o Brasil foi descoberto. Seria muito bom se todos nós pudéssemos ler e compreendê-lo muito bem, mas é difícil de compreender, principalmente pelo fato de que é um livro bastante complexo e não é tão longo, mas ele é bem compridinho e fala muita coisa, muitas informações importantes que nós devemos acolher, né, diante do Evangelho e diante dos ensinamentos de Jesus. O nosso país é um país abençoado. Essa é a primeira coisa, né, que nós devemos saber, porque todos temos ou tivemos em algum momento a desesperança dentro de nós, né? Isso é normal. Para qualquer momento da nossa vida, a gente precisa ter esperança, né? Em todos os problemas que nós encontrarmos no caminho, é importante que tenhamos esperança e amor pela nossa vida. Então, nós estamos vivendo um momento em que é difícil ter essa esperança por conta das mudanças do planeta. Os espíritas já há bastante tempo vêm conversando nas palestras, nas casas espíritas, sobre a regeneração do nosso planeta, né? Que está atravessando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso não pode parecer assustador, mas eu costumo dizer assim que nós que somos espíritas estamos aqui lutando para divulgar a doutrina. A gente tem até um pouco de responsabilidade a mais no momento em que a gente vai aconselhar alguém, falar sobre essas dificuldades, porque o conhecimento faz com que a gente tenha essa possibilidade de aconselhar alguém. Não é à toa que a doutrina é conhecida como o Consolador que Jesus prometeu, né? Então, esse Consolador, ele veio através de Jesus primeiro, e depois veio através da doutrina, porque a gente tem a possibilidade de reviver Jesus, né? E é essa justamente a intenção da doutrina espírita, que a gente reviva Jesus, que a gente reencontre suas palavras, suas atitudes através da doutrina. A gente não pode em nenhum momento dizer que a doutrina espírita ela é a única existente, é a mais verdadeira. Ela é o caminho, né, que nos possibilita a compreensão da vida. Mas as outras doutrinas também são muito importantes, né? Os católicos estão aí lutando também pela luz, pela energia positiva das suas igrejas, também como os evangélicos. Então, na verdade, o correto seria nós nos reunirmos em pensamento para que o nosso planeta tivesse uma energia melhor, né? Eu tenho certeza que a maioria de nós é cristã. Então, quando a gente fala do Brasil, eu me emociono um pouco e me emocionei bastante
ao ler esse livro, porque a impressão que eu tive é que eu estava conversando o tempo inteiro com Jesus. Que pretensão a minha, né? Conversando com Jesus. Mas as palavras dele, no caminhar do livro, né? Dos conselhos que ele traz para o seu mensageiro, que é o Ismael, que a gente já tinha ouvido falar, já sabia mais ou menos da história, né? Mas que lendo o livro a gente percebe que realmente foi ele que conseguiu desenvolver a pátria do Cruzeiro. A pátria do Cruzeiro que eu digo é o Brasil. A pátria do Cruzeiro é o Brasil. Então, quando Jesus, em uma das suas visitas aqui no planeta Terra, veio conversar com um de seus mensageiros, chamado Heliu. Então ele se encontrou com Heliu e disse: o que está acontecendo? Não com essas palavras, né? Não com essas palavras, mas de uma forma a se interessar pelo que estava acontecendo aqui no planeta Terra. Então ele disse: Heliu, o que está acontecendo aqui no planeta, né? Lá por volta de 1400 e pouquinho. Então, Jesus esteve, como ele esteve várias outras vezes também aqui, na sua visita periódica, né, comum. Então, ele conversando com Heliu, olhou tudo o que estava acontecendo aqui e percebeu que ali onde ele havia plantado a árvore do seu evangelho, né, no lado da Síria e tudo mais, não existia mais o seu evangelho, simplesmente porque os seres humanos que ali estavam diante de uma situação que eles não souberam lidar. Então, o que aconteceu? Eles transformaram as palavras de Jesus em palavras de guerra, né, em motivos de brigas, de guerras, e até hoje, se a gente for ver os acontecimentos daquele local específico, a gente vai perceber o quanto foi distorcido tudo que Jesus veio ensinar, porque um dos principais ensinamentos, aliás, de Jesus foi justamente a humildade. Ele veio para nos ensinar a humildade e o amor ao próximo. E justamente o contrário, que é o orgulho, né, o contrário do amor e de tudo que ele ensinou, foi que fez com que as coisas tomassem um rumo totalmente diferente. Então, quando ele se encontrou nessa época com um amigo Heliu, o mensageiro Heliu, Heliu disse para ele: não, Senhor, eu vou levar o Senhor para umas terras novas, né, onde existem lá nativos, pessoas ainda que não têm a cultura que outros países têm, mas a gente vai lá conhecer. Então levou Jesus lá, trouxe, aliás, Jesus para cá, para a América. Primeiro eles passaram lá na América do Sul, e Jesus andando por aquelas terras, só dele chegar, né, na América, ele já foi recebido pelos pássaros, foi recebido pelas flores. A impressão que dava naquele momento era que todos ali reconheciam o seu amor, a sua energia positiva, e aquele momento então foi muito importante. Mas Heliu deixou claro que não era ali que ele gostaria de mostrar a Jesus as terras, né? Então, quando eles vieram para a América do Sul, foi que Heliu mostrou a Jesus o símbolo de sua cruz, como, né, dizendo: esse é o símbolo da minha cruz, da sua cruz, Senhor. E aí a terra de Santa Cruz é chamada por conta disso. Então Jesus ficou maravilhado e disse que não existia um só lugar no planeta Terra que não fosse sagrado, mas que esse lugar era qualquer coisa assim, a riqueza da terra, tudo que eles encontraram aqui no momento e toda a organização desse plano onde a gente
está vendo isso tudo agora. E aqui sempre teve essa riqueza, sempre foi um lugar maravilhoso e foi muito programado, tanto a descoberta, a vinda para cá, né? Nós sabemos que a intenção, a princípio, a intenção de Portugal não era vir para o Brasil, mas ir para a Índia, para explorar as riquezas da Índia. Mas, devido à organização espiritual, o trabalho da espiritualidade, dos amigos de Jesus, dos trabalhadores de sua seara, eles vieram em sentido Brasil e encontraram aqui essa riqueza e foram muito bem recebidos pelos índios que viviam aqui no Brasil. Foram recebidos, na verdade, de braços abertos. Eles chegaram em Porto Seguro e os índios fizeram festa, banquetes, né? E ofereceram a eles, como se eles mesmos já soubessem que isso estava por acontecer. É importante a gente tocar nesse princípio de tudo, porque quando Jesus começa a falar sobre o Brasil, emociona um pouco a gente no começo do livro, porque ele se refere como um país que vai sempre estar dentro do coração dele e ser protegido. Ele deixa muito claro, nas suas palavras, no começo do livro, que o Brasil não vai ser um país, a princípio, não seria um país bem sucedido na política, bem organizado por esse lado, né? Mas que seria muito importante que aqui estivessem as pessoas mais simples, mais humildes de coração e que tivessem dentro do seu coração a caridade e o amor. Então, para que fosse reunido todas essas pessoas que vieram para o Brasil dar continuidade, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos lugares que tem mais misturas, né? Tem africanos, tem portugueses, claro, tem franceses, tem alemães, espanhóis, então orientais tem bastante também. E assim a gente não tem, como o Divaldo uma vez numa palestra dele falou, as pessoas que viverem aqui, que porventura tiverem preconceito, qualquer que seja ele, né, é vergonhoso até a gente acreditar que possam existir pessoas ainda que nutrem qualquer tipo de preconceito com relação à raça, ao tipo de pessoa. Porque tudo que houve de mistura passou pelo Brasil. Mas a gente pode ter uma certeza que quando começou e se iniciou essa organização tão importante para que houvesse um país tão grande, até Jesus usa um termo que assim o Brasil foi amarrado, né, com as suas energias, foi amarrado. Por quê que ele fala isso? Porque a gente olha a Europa, por exemplo, né? A Espanha, e aqui fala no livro, a Espanha foi toda dividida, né? E aí teve a Espanha, Portugal, a Itália e todos aqueles micropaíses, né? Que a gente pode dizer micropaíses, tudo pequenininho, menorzinho, e o Brasil não. O Brasil foi amarrado para que não houvesse divisão. E se a gente for ver lá no mapa, a gente vai ver que tem realmente o formato do coração. Por isso o Brasil é chamado de coração do mundo. E não só por isso, é porque nós estamos num momento de revolução. Nós estamos num momento de evolução. Constantemente nós vimos evoluindo. E por mais desesperador que possa parecer tudo que vem acontecendo diante da pandemia, das doenças e até de outras coisas que podem parecer assim, que é o fim, né? Que não tem saída, que não existe possibilidades, que a gente não vai modificar em nada o que está acontecendo. Pelo contrário, é esse momento de mudança
quando a gente vai reformar quando a gente vai fazer uma reforma que faz aquela bagunça, aquela sujeira e que depois fica tudo lindo, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar. É assim que funciona também a evolução, não do nosso país especificamente, mas do nosso planeta. Então, o que eu diria? Eu diria que nós temos uma grande arma pacífica em nossas mãos, que é a oração, que é a prece e, sobretudo, que é a confiança em Deus. Confiar em Deus não é a gente rezar e sentar lá e esperar as coisas acontecerem. Nós ouvimos aqui uma mensagem do nosso irmão André falando de um tipo de caridade que a gente pode enumerar aqui, né? As caridades que nós podemos praticar. São muitas diante da nossa pequenez, tem coisas ainda que a gente nem consegue citar, né? Porque é muita coisa. Mas o que a gente pode dizer, uma cesta básica, ela é formada, vamos supor, de 50 itens, né? São 50 pessoas. O que é 50 pessoas, né? O que são 50 pessoas diante do nosso Brasil, diante da nossa cidade, que é a maior cidade da América Latina? Então, como que a gente pode permitir que, por exemplo, um irmão morra de fome, com tanta gente se alimentando lá na sua mesa, por mais dificultoso que seja para nós, porque nós temos as nossas dificuldades financeiras, todo mundo teve. Essa foi uma fase, e está sendo uma fase que a gente está atravessando, em que a gente está vendo que não existe diferença entre uma pessoa e outra. Que o dinheiro, ele não isentou alguém de ter uma doença grave, ou mesmo de desencarnar. Nós percebemos que se o nosso irmão encostado a nós lá do nosso lado, nosso vizinho, se ele estiver passando uma dificuldade, a gente pode não saber. Então, o que nós fizemos a partir de então? A princípio falavam, né? Coloque um pano branco se você está precisando de alguma coisa. E isso é um sinal em que a gente compreende aquele irmão, né? Ou que nós devemos compreender mais. Quem nunca compreendeu isso, passou a compreender agora a necessidade de ajudar o nosso irmão. E eu costumo dizer, até falei isso para um amigo meu esses dias, assim, que me questionou, até quando vai durar isso? Falei, bom, eu não sou Jesus Cristo nem Deus, né? Para saber quanto tempo ainda vai durar. Mas eu acredito que a partir do momento em que a gente se compadecer da dor do próximo, as coisas vão começar a modificar. Não necessariamente a gente precisar enfrentar essa dor na nossa própria pele. Porque nós estamos aqui no Brasil. Aqui é a pátria do Evangelho. Jesus transplantou a árvore do Evangelho. Ele transplantou para cá. Ele trouxe até nós a possibilidade da maior compreensão. Às vezes você conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, você percebe que essa pessoa pouco entende o que você diz. E outras te ensinam o Evangelho. Eu nasci dentro da doutrina espírita. E esses tempos atrás eu escutei uma mulher falar para mim, uma senhora católica, que eu atendo através da acupuntura, e ela falou assim para mim, me contando uma história, né, da vida dela e tudo, e explicando para mim que o neto dela tinha desencarnado e tudo, e eu falei para ela assim, nossa, que jovem, né, que judiação. Mas eu falei mais para consolar ela, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim, sabe, Gisele, eu percebo que a gente ainda é muito egoísta, porque quando um ser que está próximo da gente morre, é porque ele precisava passar por aquilo. Quando ele está doente, ele precisa enfrentar isso. Nós precisamos confiar em Deus. E aí eu até chorei, porque eu achei que quem falou ali foi mais o meu protetor do que a mulher, porque a gente se perde um pouco nesse mundo que a gente está, por nós estarmos encarnados e não nos recordarmos certeiramente, 100%,
do que a gente combinou, algumas coisas estão no nosso inconsciente e chega um momento da vida da gente que o nosso inconsciente nos cobra disso, de alguma forma, pode ser até através de uma doença, né? Mas ele vai nos cobrar. E a gente não percebe o quanto é importante a nossa confiança em Deus. Como eu disse antes, não é sentar, rezar e esperar as coisas acontecerem, né? Entregar nas mãos de Deus não é isso. Entregar nas mãos de Deus é a gente confiar. Nós somos um povo bom. O Evangelho de Jesus, desse livro aqui, diz isso para mim. Que nós somos um povo bom. Que nós somos não perfeitos e não vamos ser. Porque nós estamos no caminho em que o sofrimento ainda é muito necessário. Mas nós não estamos isentos de ser felizes, ninguém está. Nós vamos atingir a felicidade o quanto antes nós conseguirmos compreender que o Evangelho é a caridade, é Jesus, é o bem que se faz para alguém, é a compreensão, é o amor. O Divaldo fala uma coisa muito importante na palestra dele: só o conhecimento é que livra a gente da ignorância e do sofrimento, né? Em todos os sentidos. Alguém que vai para a escola, que vai aprender matemática e português, se não estudar, vai ficar ali, repetindo e remoendo aquilo. Alguém que vai para a faculdade vai ficar de exame, vai ficar de DP e não vai conseguir passar de ano. Alguém que se limite a praticar a caridade, que diga não preciso fazer nada para ninguém, não preciso praticar a caridade, não preciso sentir amor pelo meu próximo, essa pessoa vai repetir várias vezes a situação. Mas assim como uma escola que repete de ano e a pessoa vai ficando para trás, né? De repente a gente se encontra lá na 5ª série com 18 anos. É mais ou menos isso que vai acontecer com o nosso espírito, né? Se a gente ficar parado, estacionado e não quiser compreender, até um momento em que as possibilidades vão ser outras, que o sofrimento vai ser uma imposição para nós, né? E aí o que acontece? A gente vai chorar e vai para onde? E vai pedir ajuda de Jesus, vai pedir ajuda de Deus, vai pedir ajuda dos Espíritos, porque é a única maneira. Lá no comecinho do Evangelho, da introdução ao estudo do Evangelho, tem uma frase que diz assim: não importa de que forma você vai encontrar os ensinamentos de Jesus e vai procurar a doutrina espírita, se pelo amor ou pela dor, mas você vai encontrar, né? Então, se a gente, nesse momento, até esse momento, não conseguiu compreender o Evangelho e as necessidades de que Jesus falava há mais de 2000 anos atrás e que até hoje são super atuais, se a gente não conseguiu compreender pelo amor, pela necessidade, se o nosso espírito não tem ainda a preparação para dizer assim, poxa, isso aqui é a verdade, é o que eu preciso saber, nós aprenderemos isso pela dor. A dor hoje em dia, a dor de uma depressão, a dor de uma ansiedade, a dor de um pânico, a dor de um ente querido que se vai, né? A dor de uma fome que bate na porta da gente. Não importa de que forma, a gente vai sentir a dor. De um câncer, que é uma doença que amedronta qualquer pessoa. Divaldo eu cito muito o Divaldo porque eu gosto das palestras dele, porque ele é animado, né? Em nenhum momento ele coloca a gente para baixo. Acredito que nenhum palestrante, mas tem umas palestras que a gente vê que a gente fica assim, opa, que medo, né, de tudo isso. Mas não é o caso. Então, ele diz uma coisa que é muito importante. Nós ficamos doentes muitas vezes e morremos no momento em que somos diagnosticados. Eu tô vendo, a gente está vendo muito acontecer isso hoje, né? Muitas pessoas morreram no momento em que foi diagnosticada a primeira pessoa com Covid aqui no Brasil.
O câncer é uma doença que, se você for no hospital e o médico chegar para você e falar, olha, você tem câncer, naquele momento você pode morrer. Então, nós temos medo. O medo é que abre as portas para que as doenças tomem conta da gente. E o importante hoje, o que é a gente fazer? A gente refletir sobre tudo isso. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Aonde é que eu posso chegar sabendo que Jesus está ao nosso lado e que o Brasil tem uma missão importantíssima, porque o Evangelho, segundo Kardec, a codificação do nosso querido irmão Allan Kardec, lá em León, onde ele nasceu, ela não ficou lá, ela veio para cá. Ela veio para cá e aqui parece que as pessoas... Hoje, não raro você escuta as pessoas dizerem, eu sou espírita. Eu me lembro nitidamente de eu ter na escola dito assim para a professora, eu sou católica. Porque eu tinha falado para um amigo que eu era espírita e o amigo falou para mim e começou a gritar que eu era macumbeira. Como se isso fosse uma coisa ruim. Mas o preconceito é uma coisa que existe até hoje, né, com relação às religiões, né? Infelizmente a gente vive isso, mas é uma coisa que está se acabando, porque, e eu aí incentivo vocês a fazerem leitura de vários livros que falam sobre o futuro do nosso país e do nosso planeta, que diz que nenhuma religião vai se extinguir, que as religiões irão se unir em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, essa possibilidade, esse amor todo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e nas outras religiões, a gente vai aprender a dividir com as outras pessoas sem medo de falar em Jesus. Eu converso muito com a minha filha, que tem 15 anos, e às vezes a gente dá muita risada, né? Porque às vezes ela fala assim pra mim, mãe, a minha amiga tá com um problema assim, assado, o que eu falo pra ela, né? Porque ela tem muita vontade de ser psicóloga, então as amigas meio que são já a introdução dessa faculdade, né? Então eu falo pra ela assim, Lu, fala para suas amigas rezarem. Aí ela fala assim pra mim, mãe, mas rezar, sabe? E se todas as pessoas soubessem a eficácia da prece, tudo que a gente pode conquistar de maravilhoso através de uma oração sincera, né? A gente não precisa saber rezar, ninguém precisa saber rezar. A gente senta e pensa em Jesus e fala com Ele, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa que está ali ao nosso lado, porque Ele está nos ouvindo. Então, isso pode solucionar muitos problemas na nossa vida, a gente não faz ideia o quanto. E quando eu li esse livro, eu tive a certeza de que nós não somos privilegiados. Nós temos, na verdade, uma grande responsabilidade em nossas mãos. A nossa responsabilidade hoje é a gente cumprir aquilo que o Mestre espera de nós. Se a gente já compreende o Evangelho, se a gente já consegue caminhar sem prejudicar ninguém, se a gente começa pensando, não vou fazer mal, depois a gente começa pensando, vou fazer o bem, e depois a gente vê que as coisas vão caminhar no sentido da gente se compadecer com tudo. Você vê um irmão na rua pegando latinha ou mexendo no lixo, e se você está perto de uma padaria, de um mercado, entre nesse mercado, compre um pedaço de pão, entregue para essa pessoa. Se você vê um amigo que está precisando conversar e está lá postando no Facebook, não estou legal, não estou bem, não importa se você não é psicólogo, se você não tem obrigação com os problemas alheios, na verdade a obrigação não é com eles, é com a gente, com a nossa moral. Porque enquanto nós não modificarmos a nossa moral, a gente não vai modificar muita coisa. Nós vamos ser prisioneiros do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E como brasileiros nós temos obrigações ainda maiores, porque Jesus confiou na gente, né? Para a gente estar aqui hoje e para a gente poder colocar nesse solo tão fértil, e não é à toa que ele é fértil, porque os nossos corações também são. É justamente isso que faz a gente se diferenciar das outras pessoas. As outras pessoas são piores do que nós? Não.
Vai saber quantas pessoas que hoje nasceram em outros países não estão lá plantando o evangelho, semeando o evangelho, saídos daqui foram lá plantar o evangelho, né? A gente vê pessoas que saem daqui do mundo inteiro para ir na África, cuidar das crianças, fazer a caridade, fazer o amor, que é possível fazer. E nós vemos quantas oportunidades essas pessoas têm de fazer o bem e outras aqui fazem sem aparecer, sem ninguém saber. E é esse o nosso papel. Jesus está confiando na gente. Eu queria muito fazer leitura de boa parte do livro para a gente poder ter a certeza desse amor infinito que nós recebemos aqui nessa pátria maravilhosa. Mas a gente está finalizando aqui e eu quero só fazer uma leitura de Emmanuel, tá? do prefácio desse livro, para vocês terem uma ideia do que significa viver aqui. Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, só uma pausa aqui, que era um geógrafo, um historiador, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridade espiritual do orbe inteiro. Nestes tempos de confusão amargas, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e, com a permissão de nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis em síntese o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento sozinho com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão pela qual
As páginas em apreço foram conduzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do cruzeiro e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípuos deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. É uma mensagem de Emmanuel. E agora nós vamos então encerrar essa nossa live, pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, que derrame as gotas do seu amor sobre o nosso plano terrestre, todas as nações, todas as culturas possam receber nesse momento a luz desta prece. E pedimos também, Senhor, que todas as doenças, todos os problemas de saúde física, mental, todos os problemas sentimentais neste momento possam receber alívio, para que o nosso planeta possa também receber em sua luz e sua energia o benefício da consolação do seu Evangelho. Nós agradecemos por tudo. Se temos o nosso alimento, a nossa saúde, se temos a paz no nosso coração, se temos uma caminhada dura e difícil, é porque nós precisamos ainda aprender a lidar com os nossos problemas e a confiar em Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e muito mais do que nós, coloca em nossos caminhos aquilo que nosso espírito necessita para amadurecer diante da vida eterna, diante das penosas dificuldades que ainda enfrentaremos caso não sigamos o caminho do amor, da misericórdia, da caridade. Se queremos e necessitamos do perdão, é necessário que antes nós abracemos e perdoemos os nossos irmãos, que não julguemos aquele que rouba, que mata, aquele que precisa ainda da dificuldade, aquele que se prende pelo vício, aquele que comete o suicídio. Não julguemos o nosso irmão que grita, que luta, e nem aquele que comete os piores atos, porque não sabemos de que forma chegamos até aqui, não sabemos como será o nosso futuro. E para estes o nosso melhor sentimento é a compreensão e a prece e o amor. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos, por nos mostrar o quão importante cada um de nós é, e pode ser ainda mais no caminhar da vida para aqueles que surgem necessitados de ajuda. Nos dê força, nos dê discernimento e permita que o nosso orgulho não tome conta dos nossos corações. Assim, Senhor, que cada um que está nesse momento conectado a nós possa receber em seu lar a energia de amor, a luz do seu Evangelho, para se sentir em paz através dessa energia. E eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder conversar com os meus irmãos. E com a graça de Deus nós encerramos a live de hoje. Muito obrigada, que assim seja.